Queridos e amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Iniciamos, meus irmãos, mais um ano. Estamos em 2020. Primeiro dia do ano consagrado à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe. Um dia que é como se fora uma página em branco de um livro com 365 páginas, nas quais haveremos de escrever a história nova, uma nova caminhada, novas perspectivas, novas oportunidades. Deixamos para trás 2019 com seus erros e acertos e agora iniciamos esta nova jornada com todas as chances de reconstruirmos nossa vida, refazendo nossa história com uma caminhada mais voltada para o lado espiritual da vida. O que observamos, meus irmãos, nestes últimos tempos é que nós estamos nos dispersando da vida espiritual. Materializamos demais nossa caminhada, deixando prevalecer o ter sobre o ser. Naturalmente que isto é fruto desse naturalismo com o qual o mundo se debate entre o pluralismo filosófico, religioso, e que destrói a ética, a moral e os bons costumes, fazendo com que o homem retorne a uma condição depreciativa da sua personalidade, animalizando mesmo a relação, a ponto de não nos respeitarmos mais, não nos amarmos mais e não nos afeiçoarmos mais às pessoas por conta justamente, meus irmãos, de que um indiferentismo, um individualismo tomou conta das nossas relações de tal forma que não nos preocupamos mais com o outro e qualquer gesto de solidariedade passou a ser encarado como um gesto heróico, quando necessariamente deveria ser uma coisa extremamente natural. Então, que neste ano de 2020, nós não cometamos mais os mesmos erros. Este é um bom propósito para uma nova jornada. Voltarmos à nossa condição de seres espirituais é outra meta extraordinária a ser perseguida. O homem sem espiritualidade, sem a vivência da espiritualidade, é um homem materialista, frio, calculista, indiferente, pouco solidário. Nós não podemos permitir que a humanidade descambe para essa animalização. Estamos verdadeiramente correndo riscos, pois as dificuldades de se observar princípios têm trazido seríssimas consequências para a própria humanidade. Guerras e lutas intestinas, destruição de famílias, destruição de países, de povos que mergulham num caos extraordinário, lastimavelmente oprimidos e opressores, degladiando-se para superar um ao outro, e nisto a destruição de vidas, de aspirações, de perspectivas de futuro. Tudo o que contraria necessariamente ao progresso, ao desenvolvimento, à construção de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna. O homem tem peregrinado no sentido do mal. Lastimavelmente, não temos aqui de falar, de dizer coisas que necessariamente não estão acontecendo. Nós temos aí uma população perdida, nós temos aí famílias se autodestruindo pelo indiferentismo. Esta máquina que hoje todos nós possuímos, que chama-se aparelho celular, com mais a internet e mais as redes sociais todas, tem infernizado a cabeça de muita gente
e criado incontáveis desastres, até mortes, meus irmãos, por causa de redes sociais. Nós temos verificado aqui no Brasil e no mundo. Então, nós precisamos desarmar os espíritos para este novo tempo, situar as coisas nos seus devidos lugares. A rede social é necessária, sim, é um meio de comunicação atual. Não podemos viver sem a rede social, precisamos nos comunicar uns com os outros. Mas precisamos fazer da rede social não um mundo onde a gente guarde segredos e tenha uma vida paralela. A rede social não é para uma vida paralela. A rede social é para uma vida social. Social onde todos participem, onde todos estejam integrados em uma comunicação facilitada que encurta distâncias. Mas quando se vai para a vida da rede social no sentido de construir um mundo paralelo à nossa vida real, aí nós damos com os burros na água, porque necessariamente nestes momentos metemos pés pelas mãos. Então é preciso que a gente se situe efetivamente para que não corramos estes riscos. Depois, o silêncio da rede social. Ela individualiza o indivíduo a tal ponto que ele passa a ignorar os circunstantes. Muitas vezes moramos na mesma casa, mas não falamos mais as mesmas linguagens, não nos comunicamos mais. Então, isso tem destruído famílias, isso tem evitado que os casais dialoguem, isso tem evitado que os filhos conheçam os pais e os pais conheçam os filhos. Nós estamos neste ponto. Um ponto onde cada um é dono de um mundo e aquele mundo é circunscrito a ele próprio e ninguém penetra, a não ser alguém que ele queira que participe daquela individualidade. Então, este tempo de 2020 deve ser um tempo de renovação, deve ser um tempo da abertura, deve ser um tempo da comunicação afetiva, deve ser um tempo da gente amar mais e se esconder menos. Meus irmãos, sempre estamos a repetir esta frase, que amar é buscar a felicidade do outro e não a felicidade no outro. Mas no último tempo, nesses últimos tempos, o que temos verificado é o contrário disto. É onde as pessoas vão buscar a sua própria felicidade sem se preocupar com a felicidade do outro, usando o outro como veículo para a sua felicidade. Depois, também precisamos nos ater à questão de não ofender, de não maltratar, de não ferir, de não magoar, porque amar também é nunca ter que pedir perdão. Então, que neste ano que a gente começa agora, nós possamos efetivamente viver a época do diálogo, a época de olhar o outro nos olhos, a época do sorrir, a época da alegria, da felicidade de conviver. A construção e a reconstrução da família, a reconstrução de uma sociedade que seja justa e fraterna, onde nós possamos verdadeiramente vivenciar um novo momento para a ética, para a moral, para a fé, para que as religiões sejam respeitadas, para que o meu ateísmo não vá de encontro ao crer do outro. E necessariamente que a sociedade, os poderes públicos, estabeleçam regras de uma convivência fraterna entre todos os homens. Nós temos algumas leis que favorecem a liberdade religiosa e temos práticas que inibem a liberdade religiosa. Então, é preciso construir essa sociedade fraterna, essa sociedade justa, que nós preconizamos e que o Evangelho ensina. Que Deus Nosso Senhor, portanto, nos conceda a graça de que, usufruindo da nova oportunidade dos 365 dias de 2020, nós sejamos melhores, nós nos amemos mais, nós estejamos mais próximos de Deus, nós possamos enxergar o irmão necessitado estendendo a ele nossa mão. Que nós sejamos, portanto,
caridosos, que nós sejamos, portanto, solidários na partilha do abraço e do pão. E que Deus Nosso Senhor nos conceda a graça de resistirmos ao mal, de sermos firmes na fé e perseverantes na esperança e na caridade. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós neste novo tempo e que tenhamos um ano de muita felicidade e muita paz.